A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Louvado seja Deus. Eu estava aí algum tempo, Estou algum tempo sem fazer as lives. Estou bem atarefado, estudando para a escola bíblica, Já que me foi dada a oportunidade de lecionar e isso às vezes você toma tempo, porque a gente tem que se preparar, tem que ficar preparando as aulas, apesar delas já estarem na revistinha da escola bíblica, mas a gente sempre tem que estar buscando alguma coisa fora, algum conhecimento a mais, vendo aulas de outros professores. Eu gosto sempre de fazer um rascunho das minhas aulas, para tentar memorizar, aquilo que eu vou trazer, falar, quando me é dada a oportunidade. Então isso, muitas das vezes, tira um pouco o nosso tempo, Porque também a gente não pode esquecer de orar, de estar estudando a palavra de Deus, de estar meditando na palavra de Deus. E durante esse tempo, Deus me deu várias palavras, para que eu pudesse trazer a live. E agora de manhã cedo, eu meditando, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, aleluia, onde vai falar sobre, no 3 a gente vê ali o término, o término do ministério de João Batista, quando ele é preso, João Batista é preso ali, 4:12 vai falar da prisão de João Batista e também dá-se início ao ministério de Jesus Cristo, oficialmente. E aí eu quero trazer uma passagem, uma palavra que está, eu vou ler o capítulo todo, eu vou ler a parte que está do verso 14 até o verso 25 do capítulo 4. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Náftali. Assim, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Náftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galiléia, viu Jesus, pois, 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. E eles imediatamente, deixando o barco e seu pai, para seguirem a Jesus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades, atormentados, endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e Jesus os curava. E em uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e além do Jordão, seguia a Jesus. Glória a Deus. Até aqui. Louvado seja Deus, meus queridos. Aleluia. Então, aqui a gente vê
o término do ministério de João Batista, né? Porque João Batista ele vai ser preso, porque ele vai pregar contra Herodes, né? E a esposa do irmão dele, né? Que ela estava ali traindo o próprio irmão, traindo o esposo com o próprio irmão, e aí João Batista é preso, e depois ela pede a cabeça de João Batista a Herodes, porque Herodes vê a filha dela, né, Herodes dançando, então ele ali deseja aquela moça, né, ele sente desejos por ela, o texto é bem claro, e aí ele faz um pedido, né, ela faz um pedido, e ele diz que dá a ela todo o reino dele. Então ela, como é que eu posso dizer? A mãe dela influencia ela a pedir a cabeça de João Batista numa bandeja. E ela então pede a Herodes, olha, eu quero a cabeça de João Batista. E Herodes, por ser rei e por ter dado a palavra dele, ele não nega, né? Então ele manda ali decapitar João Batista. João Batista então é morto. Jesus inicia seu ministério, né? Pregando, ensinando. E aí aqui esse texto vai falar de uma terra, né? De Zebulon. No verso 15, diz assim, aliás, e Jesus entrando, entretanto, ouvindo que João Batista fora preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Náftali. Ora, Zebulon eram 2 filhos de Jacó, né? É descendente de 2 filhos de Jacó, esses nomes, Zebulon e Náftali. Eram filhos de Jacó, da descendência de Jacó. E esses descendentes, eles se afastaram, né? Eles começaram a fazer o que não era bom, se misturaram ali com os outros povos que eram pagãos, que adoravam outros deuses, né? Então eles começaram a desandar. Mas agora esta região especificamente aqui era uma região onde as pessoas ali, as pessoas viviam um estado de maldade, né? Elas estavam ali, eram maltratadas, as pessoas dessa região eram pessoas rudes, eram pessoas sem trato, eram pessoas que estavam vivendo uma opressão, mas Jesus estava habitando ali entre eles. Jesus morava ali, Jesus tinha os seus afazeres ali, Jesus trabalhava ali como carpinteiro, já que esta era a profissão de Jesus. Mas o texto vai dizer que era uma terra, né, que não havia o que? Estava à sombra, mas raiou a luz. E o povo que jazia em trevas, ou seja, um povo que estava em uma situação deplorável, porque treva, irmão, ou ela pode significar que a pessoa está possuída por algo demoníaco, né? Numa situação demoníaca, ou trevas, essa pessoa ou esse povo pode estar sendo atormentado, pode estar sendo escravizado, numa situação de escravidão, de humilhação, de subjeção, né, às outros povos, às pessoas ricas. E muitas das vezes os humildes, eles são muito, irmão, as pessoas simples, eles são muito subjugadas, né? Elas são humilhadas, elas vivem uma situação difícil, né? A ponto que o texto diz que estavam em trevas, e diz assim, é uma região que estava à sombra da morte, ou seja, era uma região que havia muito sofrimento, né? Que muitas pessoas estavam ali sofrendo, oprimida,
sem algo, sem uma esperança. E assim é nos dias de hoje, meu querido. O mundo está perdido aí. O mundo está aí em trevas total. Por quê? Porque hoje você liga a sua TV, você vê no noticiário, no jornal, nas redes sociais, é briga das pessoas por causa de herança, fortuna. São jovens, né, os adolescentes, as pessoas adultas, no meio das facções. Você vê adolescente com 14, 12 anos, o cara está ali já armado, com a pistola na mão, com um fuzil, né, já está totalmente perdido, porque foi iludido, colocaram na mente dele ali, olha aí, você vai ter dinheiro, você vai ter a mulher que você quiser, e aí você vai ser o cara, né? E o cara, e aí aquele garoto, aquele adolescente, muitas das vezes, ele se ilude, pois também devido à situação a qual ele vive dentro de uma comunidade, ou dentro de uma favela, né? Que hoje em dia se chama-se mais comunidade, e aí por não ter às vezes aquilo que ele tanto desejava, por não a mãe, o pai não poder dar a ele um brinquedo, uma roupa bacana, então às vezes ele iludido ali, por passar necessidade de não ter uma refeição adequada, ele vai e se mistura, né? E aí a sua vida vai ser um tormento, a sua vida vai ser um sofrimento, porque ele não vai trazer sofrimento apenas para ele, mas ele vai trazer sofrimento para a sua família, para a sua mãe, para o seu pai. Quantos são as mães que estão chorando a morte dos filhos? Porque os filhos entraram num caminho que às vezes não tem volta, meu irmão. Porque só para sair deste caminho, só Jesus para tirar. E as pessoas ainda têm que desejar, querer sair de todo o coração. Porque ela vai entrar num local que ali as correntes, as amarras de Satanás são fortes. E para quebrar aquilo ali, meu irmão, haja oração, haja uma vida de santificação. A pessoa tem que estar ali realmente, quem vai ali pregar Cristo, nesse canto tem que estar imbuído do Espírito Santo, da autoridade do Senhor, para chegar para aquelas pessoas ali que estão totalmente com a mente cauterizada, com o coração totalmente deturpado. A minha bandido, irmão, bandido, coração de bandido é na sola do pé, já diz o ditado. Bandido não tem coração, ele não perdoa criança, ele não perdoa mulher, ele não perdoa velho. Acabou-se, coração de bandido é na sola do pé, já diz a história. E só Jesus para tirar, meu irmão, essas vidas dessa situação que se encontra de trevas, de região de sombra de morte. As sombras da morte rodeiam muitas pessoas. A morte está rodeando muitas pessoas e elas não sabem. E elas não se atentam em buscar a Deus. E elas vivem uma vida de aparência, uma felicidade falsa. Mas existe um caminho, existe uma luz. E a palavra aqui vai dizer que raiou a luz. Na sombra da morte, a luz raiou. Quem é essa luz? É Jesus, irmão. Jesus veio para iluminar o homem, para tirar o homem da escuridão, das trevas. Mas o homem tem que querer, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio, o poder de escolha. Ou você, ele diz, eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, escolhe. O que você escolhe? A palavra de Deus diz que há caminhos para o homem que parece direito, mas o cabo dá em morte. Ora, as pessoas, ela te escolhe. E toda escolha que a pessoa faz, irmão, ela vai ter uma consequência. Porque a nossa luta aqui nesse mundo material a qual nós vivemos, meu querido, não é de prosperidade, como se prega em muitas congregações. Venha para cá, porque aqui você vai vencer, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Porque o evangelho, meu querido, não é apenas prosperidade. O evangelho, meu querido, não é um evangelho que se prega por aí em muitas congregações, pois o evangelho a qual eu aprendi é um evangelho de renúncia. Renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa vontade, renunciar ao mundo, renunciar ao pecado.
Mas as pessoas não querem. É por isso que existem muitas denominações e as pessoas correm para essas denominações ali e muitas delas são enganadas por pastores mentirosos, fraudulentos, que deturpam a palavra de Deus, que não tem temor a Deus, que diz que para ela vencer, que para ela prosperar, ela tem que fazer campanha tal, dar o valor tal, ele estipula valor, são campanhas e mais campanhas, e a pessoa vai entrando no círculo de vício, meu irmão, e ela não quer deixar mais esse caminho, ela não quer deixar mais essa dominação, porque ela entrou na mente dela que ali é a verdade, ou seja, ela ainda continua nas trevas, porque a verdadeira luz é Cristo. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é um evangelho de renúncia, renunciar ao eu, renunciar ao pecado, renunciar à mentira, renunciar à vida de marginalidade, renunciar à vida de prostituição, renunciar à vida de paganismo, renunciar à vida contrária àquilo que está na palavra de Deus. Renunciar a uma vida, irmão, de imoralidade. Hoje nós vivemos em um mundo em que as pessoas, o homem se deita contra o homem. E aí que o cara acha aquilo normal. A mulher se deita contra a mulher e acha isso normal. Mas diante de Deus, irmãos, quando nós olhamos ali para o livro de Romanos, isso não é normal. Apesar de que Jesus não ter falado sobre isso na sua época, porque já existiam essas coisas na época de Jesus, mas Jesus ele não julga, assim como nós não devemos julgar. Eu não estou aqui julgando, mas eu quero dizer para você, assim como Jesus disse para aquela mulher que foi pega no ato de adultério, e para aqueles que estavam ali em volta dela, trouxeram ela diante de Jesus e disse: olha, Jesus, esta mulher foi pega no ato de adultério e a lei de Moisés nos manda apedrejá-la. Mas a lei não era só para ela, irmão, era também para o homem. O homem teria que ser apedrejado também. Mas Jesus, ele escrevendo na terra, diz a palavra, e ele disse: aquele que não tem pecado, lance a primeira pedra. Ora, Jesus fez com que eles olhassem para dentro deles mesmos, para suas consciências, e visse que eles eram tão pecadores como aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Ou seja, todos nós precisamos de Jesus, todos nós precisamos nos voltar para Deus, porque outrora nós estávamos vivendo em trevas, na região da sombra da morte. Mas a luz raiou, e quando a luz raiou, irmão, e chegou até nós, e nós abrimos o nosso coração para esta luz, que é a palavra de Deus, e deixamos a luz entrar, então Jesus nos tira das trevas. Quando há dentro de nós o que? Arrependimento. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que Jesus quer fazer com a humanidade. Ele tem feito. A sua obra continua. É necessário que nós venhamos a nos arrepender de verdade. É necessário, igreja, não só os de fora, não só aqueles que ainda não confessaram a Cristo como Salvador, mas nós, como igreja do Senhor, devemos rever os nossos conceitos de cristão, de evangélico, de protestante, seja o nome que tiver, se verdadeiramente nós estamos fazendo a vontade de Deus, se verdadeiramente aquilo que estamos pregando nos nossos púlpitos, nas igrejas por aí, é o verdadeiro evangelho. Porque quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, e ali Jesus, ao ser batizado também por João Batista no Rio Jordão, após o seu batismo, diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus ele vem ali em forma de pomba e leva Jesus para o deserto.
para ser tentado pelo diabo. E diz que Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber água. E Satanás ficou falando para ele: olha, eu te dou isso, eu te dou aquilo, tu faz isso. Mostrou a Jesus o reino deste mundo, ofereceu a Jesus as riquezas, disse para Jesus o adorar, mas Jesus negou tudo isso. Jesus não se apegou a essas coisas materiais que estão patentes aos nossos olhos, porque havia algo excelente, irmãos. Jesus tinha que cumprir a missão como filho de Deus, porque se ele tropeça ali, já não teria a oportunidade de salvação para o ser humano. Mas Jesus vence Satanás ali, e ele diz para mim e para você hoje, que nós devemos lutar todos os dias e vencer as tentações que nos sobrevêm, de dia, de noite, todos os dias, todos os momentos. Como a gente vence? Pela palavra de Deus, entregando nossa vida a Deus, pedindo perdão dos nossos pecados, se voltando para Deus, deixando a luz de Deus raiar todos os dias em nosso coração, em nosso ser, pedindo para que Jesus esteja entronizado em nosso coração todos os dias. É necessário arrependimento por parte do ser humano, é necessário arrependimento por parte da igreja, é necessário arrependimento por parte da liderança evangélica e revermos os nossos conceitos de evangelho. O que é que nós estamos pregando? O que é que nós estamos ensinando? Será que é aquilo que realmente Deus deseja que a gente ensine? Ou estamos ensinando apenas aquilo que nos convém, que nos traz benefício para si mesmo, enquanto muitos estão ainda perecendo no mundo de trevas, à sombra da morte? Porque tem muitas vidas ainda aí por aí em que o evangelho, em que a luz de Deus ainda não raiou. Porque onde está a presença de Deus, o mal não subsiste. Aonde está a luz de Deus, a presença maravilhosa, santa, do Espírito Santo, irmão, não tem mal. O ódio sai do coração, a mágoa, o desejo de vingança, a ganância sai do coração, a fofoca, a mentira. O egoísmo de se pensar apenas em si mesmo, em ter vantagem em tudo, em se beneficiar de tudo, enquanto as vidas dentro da igreja sofrendo. Tem gente que não tem o que comer, tem gente que mora numa situação precária dentro das congregações, tem gente que não tem assistência, tem gente dentro das congregações que não tem valor nenhum. Ela só tem valor quando ela dizima, quando ela oferta. Mas Deus conhece cada um de nós. Deus olha para dentro do nosso coração. Deus nos sonda, Deus nos esquadrinha, Deus prescruta o nosso pensamento. E nós vamos dar de conta a Deus das coisas que nós fazemos aqui na terra. Nós vamos dar de conta a Deus dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Então, igreja, é tempo de nos voltarmos a Deus, é tempo de ser luz onde há trevas, é tempo de restaurar a igreja, a ética cristã, a moralidade cristã, aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Deixarmos as palavras de ofensa, querer parar de amaldiçoar as pessoas. Deus não nos chamou para amaldiçoar, não. Deus chamou a gente para a gente falar a palavra de vida, palavra de restauração, palavra de esperança. Deus nos chamou para a gente levantar as mãos santas e orar pela nossa nação, pelo nosso povo, pela nossa família, por nós.
Deus nos chamou como sacerdote real. Deus nos chamou como, aleluia, como uma noiva santa. Deus nos chamou, meu querido, para que nós sejamos o templo e morada do Espírito Santo. Pois eu vou dizer para você, aonde há ódio, rancor, malignidade, mentira, o Espírito de Deus não habita. Alabassurianda, alabai. Porque Ele é santo, Ele é puro. Onde pode um ser santo habitar em um vaso onde só tem mentira, onde só tem desonestidade? Aonde pode a luz raiar se dentro do nosso ser, do nosso âmago, existe mal? Então, como igreja, nós temos que fazer a luz de Deus resplandecer. Nós temos que nos voltar e nos humilhar diante do Senhor, pedir perdão e começar a fazer a obra dele com decência, com amor, com sinceridade, com dignidade, para que sejamos a luz do mundo e o sal da terra para aqueles que estão sofrendo. Para que as pessoas à nossa volta, ao nosso redor, vejam que realmente nós somos servos de Deus, filhos de Deus. Para que alguém possa dizer ali vai um homem de Deus. Será que as pessoas têm dito isso a seu respeito, ao meu respeito? Como é que as pessoas estão nos vendo? A igreja do Senhor, como as pessoas estão nos vendo, irmão? Será que nós estamos realmente raiando a luz de Deus aonde há trevas? Pois só na presença de Deus, vivendo uma vida decente, é que nós vamos raiar a luz de Deus e as pessoas vão sair das trevas. Não é xingando, não é praguejando, não é odiando, mas é amando elas como Jesus amou. É se dando a elas como Jesus se deu. É se entregando todos os dias. É difícil. Para nós seres humanos, né, que estamos aqui neste vaso de barro, que não somos perfeitos 100%, é difícil. Mas se nós tivermos um ciclo de oração, uma vida constante de oração, de meditação na palavra, de busca do Espírito Santo, de nos consagrarmos, Deus vai nos ajudar. E nós vamos caminhando até ser dia perfeito para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu querido amado irmão, em nome de Jesus. Se inscreva aí no nosso canal, Comunidade dos Discípulos. Ajude este canal a crescer. Aleluia. As pessoas vão para tudo quanto é canal, meu querido. Ajude, irmão. Se você tem amor à obra de Deus, eu não quero o seu dinheiro, apenas que você vá lá, se inscreva no canal, dê o seu like, para que esse canal possa ser levado ao nosso Brasil, ao mundo, para a glória de Deus, e que as pessoas venham aceitar a Jesus como Salvador. E aí você vai estar evangelizando e também vai estar me ajudando. Eu não quero seu dinheiro. Quero apenas que você se inscreva no canal, que você dê o seu like e nos ajude para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu vou fazer uma pequena oração. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, toma, Senhor, nossas vidas em tuas mãos, a vida desta pessoa que está ouvindo este canal, está assistindo, ou pela manhã, ou que vai ouvir à tarde, à noite. Deus vai de encontro a ela, toca no coração, tira do seu coração toda amargura, todo mal, toda tristeza, todo desejo de suicídio, todo mal que esteja tribulando, Pai, esta mulher, este homem, este rapaz, esta moça, que o Senhor venha repreender, venha libertar, em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor venha se revelar a eles, meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Amém, meus queridos? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa nação. Deus ajude os nossos líderes políticos a fazer uma boa gestão para abençoar o Brasil e o povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.